Bom dia, gente. Boas-vindas a todas e a todos. Essa aqui, dizer para vocês que essa é a primeira live do Núcleo do Rio de Janeiro, do Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Social. É uma honra ter vocês conosco, partilhando questões que são o foco de discussão desse núcleo. Me apresento primeiro, sou Naída Franca, pesquisadora do IBASE, que é uma organização de cidadania ativa que atua desde 1981, fazendo 40 anos no ano que vem, que atua na defesa dos direitos e da democracia. Pelo IBASE, eu participo do Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Social e desse Núcleo Rio de Janeiro, desse fórum. Esse fórum também tem atuação em todas as regiões do país e em alguns estados. E aqui no Rio, junto com várias organizações que compõem esse núcleo, como a FASE, como a IBASE, como a PAXE, Coinonia, temos o coletivo de jovens da Zona Oeste, Marta Trindade, e a Fiocruz, Mandato Serafine, mandatos parlamentares e de vereadores e de deputados. Então, assim, é um coletivo de pessoas pensando a questão das mudanças climáticas, seus impactos e a sua consequência para a sociedade brasileira. Eu queria agradecer aqui, em primeiro lugar, o pessoal que está dando força aqui para essa live acontecer, o pessoal da FASE, da comunicação, que está transmitindo, a Rose, Carol, Júlio, todas as pessoas que estão nos bastidores, digamos assim. A transmissão dessa live, ela será feita também pelo Facebook do próprio Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Social, pelo Facebook do IBASE e aqui pelo Facebook da FASE. E vai ficar gravado, então, se a gente quiser depois divulgar um pouco mais. Agradeço aí toda a força do povo lá da comunicação. Bom, bora para o debate. Então, gente, racismo ambiental e colapso climático. O grande desafio é como essas duas questões, esses dois conceitos se juntam, ou melhor, se conectam, Como é que se aproximam essas discussões e como é que se conectam? Esse debate, na realidade, é uma provocação para a gente aprofundar essa reflexão e essa reflexão sobre essa conexão desses conceitos. O Núcleo do Rio e do Fórum, inclusive, vem atuando sempre nessa chave, como dar maior visibilidade para as questões climáticas em relação às questões da sociedade brasileira de desigualdade. Lógico que a justiça ambiental, e dentro dela a justiça climática, é o ponto de partida para a gente pensar essa conexão. Esses impactos das mudanças climáticas, ou todos os fenômenos climáticos que já estão em curso, será que eles atingem da mesma forma os diferentes grupos sociais? A desigualdade nossa, estrutural da sociedade brasileira, está na raiz dessa reflexão e na raiz desse conceito. E ela acaba definindo graus desiguais de exposição aos riscos que as mudanças climáticas nos traz. Os riscos são para todos, mas a desigualdade da sociedade, ela acaba definindo esses desiguais graus de exposição a esses riscos e aprofunda as injustiças, aprofunda o racismo estrutural da sociedade. Bom, para essa conversa, a gente teve a chance de convidar 3 mulheres muito potentes. Infelizmente, hoje de manhã, a gente teve a notícia que Tayane Pataxó, a nossa representante da Juventude Pataxó, da Bahia, e do representante dos povos indígenas, ela passou mal essa noite, teve uma dor de cabeça forte e preferiu ficar em casa se recuperando. Em casa é ótimo, Ficar quietinha se recuperando. Então, ela não vai poder participar. Nós estamos aguardando
um pouquinho mais tarde, a entrada de um novo representante, que eu não sei se é uma nova representante ou um novo representante dos povos indígenas, que talvez possa se inserir no debate. Mas, de qualquer forma, estamos aqui com Leonildes Nazar, maranhense, cientista política, estuda e trabalha na área de mudanças climáticas e justiça socioambiental e vem produzindo vários materiais sobre isso. Eu tive a oportunidade de dar uma navegada esses dias aqui, me preparando para a live, nesses materiais, e ela tem uma produção muito rica que vai partilhar aqui conosco. E Rejane Ferreira dos Santos, geógrafa e carioca do Rio de Janeiro, mestre em dinâmicas dos oceanos e da terra e pesquisadora ligada ao Observatório da Bacia Hidrográfica do Canal do Cunha, e trabalha também como bolsista cooperante da Fiocruz. Vocês terão, né, Rejane e Leonildes, 10 minutos, agora um pouco mais, se a gente não tiver a terceira participante, mas a gente se organizou para 10 minutos para falar inicialmente, podendo se estender um pouquinho mais. Depois, no final, após as perguntas, vocês responderão e terão mais um pouquinho de tempo para falar conosco. Bom, quem estiver participando poderá emitir algum comentário no chat ou levantando perguntas, que a gente tem as ajudantes, Rose e Carol, recolhendo essas perguntas e vão passar aqui para nós. Eu vou passar agora a palavra primeiro para Leonildes Nazar, já provocando a Leonildes com uma pergunta de fundo. Vamos ver. Na sua opinião, Leonildes, como as mudanças climáticas podem contribuir para novas formas de racismo ambiental? Então, com essa pergunta, eu passo a palavra agora para Leonildes. Olá, bom dia a todas e todos que nos assistem e nos acompanham. Em primeiro lugar, gostaria de saudar a Naída, a Rejane, Rose, companheiras com quem compartilho essa conversa hoje. Enviar meus desejos de melhoras para a Tayane Pataxó, que não conseguiu estar com a gente, né, mas em breve estaremos juntas. E, evidentemente, Carol, que me fez esse maravilhoso convite para estar aqui com vocês. Obrigada, Naída, pela pergunta. E sistematizei um pouco a minha fala, espero poder respondê-la. E, claro, no debate, isso é uma conversa que exige muita continuidade. A gente vai construindo a resposta juntas. Nesse esforço de pensarmos na questão das mudanças climáticas, suas causalidades e o risco que seus efeitos representam, eu sempre volto para um lugar em que me deparo com a observação, o olhar atento ao tempo. Há um sentido em pensarmos no tempo para falarmos dos impactos climáticos. Mas nessa observação se segue um estalo. Como essa crise nos diz quem é capaz de enfrentá-la, quem não conseguirá enfrentá-la e, precisamente, de que modo ela se torna uma emergência, porque tempo é privilégio. A expansão econômica capitalista, que trouxe o movimento das emissões dos gases da mineração, das minas de carvão, da produção de petróleo, óleo e gás, dos ar-condicionados, dos agrotóxicos da agricultura, do transporte terrestre, da indústria química, do desmatamento e daí em diante, começa com uma revolução, a Revolução Industrial. Mas a sua lógica de operar está em um sistema organizado pela ideia de meio ambiente como recurso a ser explorado e nele dar funcionamento por meio da colonização e escravização de povos, culturas e territórios. Portanto, tudo que esse sistema produz já se acomoda na desigualdade, como você bem trouxe, que, por sua vez, dá fundamento à noção de raça para concretizar o plano revolucionário do progresso. E aquelas emissões que formam uma camada capaz de conter o processo natural de liberação de energia da Terra e ainda aquecê-la milhares de vezes mais, são quase invisíveis aos nossos olhos. Contudo, eu coloco,
A crise climática, ela não atinge a todos igualmente, vista aos olhos do racismo, porque ela é provocada por esse sistema que subordina populações nas cidades e no campo mundo afora. E ainda, ela é intensa porque impacta em todas as suas dimensões esses povos cujas condições de vida já estão vulnerabilizadas pelas lógicas predatórias da exploração do meio ambiente e pelas reproduções dessas explorações no seu cerne racista. Mas então, como é que a gente sente, desvenda e entende o problema? Quando eu sento com a minha mãe, na varanda daqui de casa, aqui em São Luís, mesmo com o pé enfiado na terra, ela me fala: São Luís está mais quente, nem os bichos aguentam mais. O mais quente, mais calor, o cansaço na pele, por aí vai, pode parecer simples. Mas alguns estudos têm relatado que 2020 tem 70% de chance de ser o ano mais quente já registrado. E no Maranhão, o calor aumenta, mas as chuvas também têm se intensificado cada vez mais. No último ano, por exemplo, as chuvas foram 7 vezes mais fortes do que o esperado. E já no contexto da pandemia, choveu 62% a mais que no ano anterior, deixando, e aí vem a questão das desigualdades e do racismo climático, racismo estrutural, mais de 120 mil pessoas afetadas, entre desabrigadas e desalojadas. Então, olhando para o meu estado, ondas de calor, combinadas com chuvas intensas, fica uma sensação de óbvio, né? A gente ri um pouco, o Maranhão Norte é quente, então tem a proximidade com a Amazônia, a linha do Equador, os fluxos hidrológicos do Oceano Atlântico, que Regiane muito bem vai nos trazer. Mas é também nessas esferas que o fenômeno das mudanças climáticas se torna uma realidade. E o que parece previsível interfere no campo das experiências, nos modos de vida, nos ecossistemas de bichos, gentes, que ou dependem dessas dinâmicas de equilíbrio natural, ou não têm suas formas de vida respeitadas pelo racismo ambiental, tendo suas condições de vida, então, deterioradas pelas desigualdades e pelo racismo estruturais, que aliena direitos e desumaniza. E aí a gente entra um pouco no campo da política, né? A não redução de emissões, ela significa, então, reforçar os sacrifícios sobre os quais esses territórios são submetidos. Então, quando eu penso racismo ambiental, penso colapso climático, eu estou pensando nos pescadores, nos ribeirinhos, nos pequenos agricultores, que convivem com o risco da escassez de alimentos devido ao aumento da temperatura dos oceanos e da poluição, além das secas extremas, da perda de nutrientes dos alimentos pelo calor, como muitos estudos têm nos apontado. O deslocamento de pessoas de suas casas, como a gente está vendo na América Central, em El Salvador e Guatemala, tem gerado uma crise climática na América Latina, simplesmente porque, de novo, tempo é privilégio. E essas famílias têm passado fome pelos efeitos drásticos das secas causadas pela mudança do clima. Então, não podemos esquecer também da poluição do ar, dos aumentos de casos de doenças respiratórias que nos fazem pensar, né? Quem tem direito a respirar ao ar puro, que tanto, inclusive, temos precisado no contexto atual da pandemia, mas também do aumento das queimadas, da excessiva acumulação de carros nas ruas e por aí em diante. Normalizar as inundações cada vez mais constantes em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, é negligenciar esse tema e atestar que, no caso do clima, tanto faz se as pessoas pretas periféricas possuem casas suficientemente capazes de suportar uma enchente. Tanto faz se mais doenças emergem nesses locais. Tanto faz se traumas físicos ou mentais ocorrem com a necessidade de abandonarem suas casas, seus meios de trocas, suas relações com seu lugar. Essa é a exclusão, em seu sentido mais amplo,
e reduzir as emissões ou adaptação, termos tão comuns, né, no campo climático, passam a nem fazer sentido. É claro que devemos pensar a crise climática como uma das outras tantas crises que enfrentamos hoje, como a pandemia, como eu já falei, a crise da justiça socioambiental, a crise das democracias e da biodiversidade. Mas talvez haja algo de mais emergencial sobre ela, pois ela parece apontar ser capaz de conectar todas essas crises ao mesmo tempo, no sentido de que as evidências nos mostram ser fundamental uma ação efetiva de enfrentamento. E para isso, somente uma ação antirracista e interseccional, ou melhor, dos olhares da minha mãe, das experiências de liberdade, do pensamento criativo e respeito ao uso da terra, do acesso a habitações resilientes, do direito à cidade, uma ação climática que pense na segurança humana, na soberania alimentar, no acesso à água, enfim, um modelo de futuro igualitário, na sustentabilidade, não a serviço de outros interesses a não ser públicos, que responda eficazmente por que vidas pretas importam, por que vidas indígenas importam e por que as nossas vidas importam. Então, eu fecho por aqui para respeitar o tempo e pedir, claro, que a gente pense que o tempo da emergência climática é agora. Obrigada. Muito, muito, muito bom, Leonildes. Você já levanta questões super importantes, que é justamente o que fazer diante disso tudo, né? Que políticas e o que implantar como resposta a essas mudanças climáticas que estão aí, que já estão aí, né? Que veio para ficar por enquanto a gente não pretender diminuir, né, as emissões. E é isso, né? Como responder a isso com um novo modelo, como você diz, de futuro mais igualitário, né? Que considere todos os povos brasileiros, a diversidade dos povos brasileiros, que considere essa dimensão da diversidade, né, humanamente, né? Então, eu vou, sem mais delongas, passar e deixar o gostinho aqui, provocando o pessoal para fazer perguntas e para comentários das falas, para a gente aprofundar com um pouquinho mais de tempo lá no final, né? Então, vou passar a palavra para a Rejane, também fazendo o mesmo processo de uma provocação. Como você vê, Rejane, ou sente essa questão do racismo ambiental na sua relação com o agravamento das intensidades das enchentes, por exemplo, ou de outros fenômenos climáticos, num ambiente onde as condições de saneamento básico e de acesso à água são precários? A palavra está contigo. Bom dia a todos e todos. Quero agradecer aqui o convite para estar falando desse tema tão importante para todos nós, né? Também estima melhoras da companheira que não pôde estar aqui. E falar um pouco de como pensar nessa questão da discussão dos fenômenos climáticos, né? E esse impacto, a gente pensar na cidade do Rio de Janeiro e pensar como isso vai impactar as áreas favelizadas e periféricas, né? Você traz aqui a discussão da questão das enchentes, né? O Rio de Janeiro é isso, né? Como é uma cidade que está dividida entre o mar e a montanha, né? Ela foi construída dessa forma, né? É uma disputa. A gente foi disputando a cidade, criando a cidade através de aterros. Então, o Rio de Janeiro, quando tem um problema, a questão da intensidade da chuva, como a gente vem vendo esses anos, todos esses anos, né? O ano passado teve uma chuva muito intensa na área da Zona Sul,
que ocasionou 10 mortes naquela região. A maioria moradores de favelas, de morros daquela região. E as enchentes, então o Rio de Janeiro é isso, como é uma disputa entre o mar e a montanha, se não tem a enchente e os deslizamentos, né? E a população, quem é que está exposto, né? E ou exposta a esses deslizamentos ou essas enchentes? Vamos pensar. Botafogo enche? Enche. Mas quem vai morrer em Botafogo porque deslizou? A população que mora no morro. A população que está na área mais baixa vai esperar a água baixar e vai para a sua casa. Não vai perder tudo, né? É tudo mesmo. Eu trabalho na Fiocruz, trabalho em Manguinhos. Eu, por muitos anos, dei aula também na Politécnica. E aí, quando chovia muito, eu já ficava assim, será que vai ter enchente? Já era algo que já estava assim, intrínseco. A gente fazendo as pesquisas e estudos, quando começa a chover muito, a primeira coisa que eu vou ver é a tábua de maré. Porque se a tábua de maré for alta, vai encher Manguinhos. Mesmo que a chuva nem seja tão intensa assim, que a variação da maré traz esse impacto. E eu lembro, nesses diálogos, muitos moradores da Maré têm eles fazem mandam fazer de contenção para que a água não entre na casa, né? Coloca na porta para que a água não entre na casa. E teve uma enchente em Manguinhos que eu perguntei para a educanda, mas você não tem? Ela falou, eu tenho, professora. Só que a água entrou pela janela. Tem áreas de Manguinhos que a água chega a 2 metros, a 1,5 metro. E aí, por que a gente fala e o que é isso tem de racismo ambiental? Quem é a população que mora nas regiões aonde a enchente vai levar tudo, né? E Manguinhos, né? E aí eu trago Manguinhos porque eu estou muito mais próxima, eu vou fazendo diálogo, é o meu lugar de pesquisa e estudo. O esgoto, a água volta pelo esgoto. Então a pessoa vai vendo a água voltando pelo vaso, pelos ralos da casa, vai perdendo tudo. E é tudo mesmo. É da geladeira, o fogão, as roupas. O medo de sair na rua, porque pode levar, né? Cair num bueiro, existe a possibilidade de morte. E aí eu fico pensando, quem é essa população? Quem é essa população que está nessas regiões? A maioria da população que está nessas regiões é a população negra, é a população pobre, que é a população empobrecida. A gente faz um diálogo sobre o que a gente chama os territórios de favelas e periferias de territórios socioambientalmente vulnerabilizados. Eles não são vulneráveis, eles são vulnerabilizados, porque o Estado não faz os serviços nessas regiões da mesma forma como ela faz em outras regiões, na Zona Sul, por exemplo. Né? Teve uma enchente na cidade, e aí uma amiga minha falou, gente, eu não estou conseguindo chegar em casa. Aí depois ela disse, agora tem um carro da prefeitura que chegou aqui para desobstruir os bueiros de águas pluviais. Isso não vai acontecer na favela. Às vezes demora 2, 3 dias para a família voltar a olhar para aquela casa, vai se decepcionar, vai chorar, vai ficar triste e recomeçar, porque ela não, na sua maioria, ela não tem condições de estar em outro lugar. Ela vai reiniciar naquele mesmo lugar que ela sabe e que todos nós sabemos que vai ter enchente de novo.
né? Então, o Estado, ele não olha, né? Então, os fenômenos climáticos, se a gente for falando da questão da intensidade das chuvas, ele não atinge da mesma forma toda a população. Vamos pensar no período de seca. Não tem água. Quem é que vai ficar sem água? A gente sabe que a companhia de água do estado, ela tem manobras, né? Então, quem fica sem água primeiro é a população pobre e favelada. E essa classe média, né? A classe média alta, se tiver um problema de água, ela pode comprar. Vamos pensar aí no fenômeno da germina. Quem é que teve que ficar bebendo água com gosto e cheiro? A população mais pobre. Porque quem tinha dinheiro para comprar água foi lá e comprou. Quando eu falo do esgoto voltando, né? Por que o esgoto volta pela casa, né? Tem imagens assim que eu fiquei olhando e falo, gente, o que é isso? O que é um esgoto voltar e você ver a sua casa alagando? É que não tem, se a gente for pensar no saneamento básico, o esgoto da favela, ela não tem que levar esse esgoto para ser tratado e depois despejado no rio. Ele é ligado diretamente nas águas pluviais, muitas vezes pelo próprio estado, pensando em Manguinhos, que já fez muitas obras naquela região. Então, quando há uma cheia, essa água volta para dentro da casa das pessoas, porque o esgoto está ligado na água pluvial. Nem entrou um coletor, pensando na região da bacia hidrográfica, a gente tem uma ET, que é uma estação de tratamento de esgoto nessa região, que é a ET Alegria, que não funciona nem com 50% da sua capacidade e que não trata o esgoto da sua bacia. Ela vai ter que tratar o esgoto de outras bacias hidrográficas. E aí a gente vai pensar, quem é essa população que perde tudo? Da comida, porque fica sem comida, sem roupa, sem móvel. Quem é essa população que vai morrer no deslizamento? Quem é essa população que fica com medo quando chove? Porque eu, quando está chovendo, falo, nossa, está chovendo muito. Porque como eu moro próximo, né, o bairro próximo, eu vou olhar a tábua de maré, mas a minha casa não vai encher. Então, que realidade é essa? Quem é essa população que está ali? Né, Leonid já trouxe. É o racismo estrutural, né, que vai... O racismo ambiental, que está relacionado com a área onde você mora, né? Pensar nos determinantes sociais da saúde, né, que vai para além da relação saúde-doença, né? O seu ambiente, o entorno onde você mora, faz toda uma diferença nas suas condições de vida. Pensando nas áreas mais baixas, depois de uma chuva, a possibilidade dessa população estar bebendo água contaminada, né? Essa população está bebendo água contaminada é muito grande. E o que acontece? Então, essa população, além de o esgoto, o que é saneamento básico, né? É a água potável, a pessoa está recebendo água em casa, tem água potável, as águas pluviais e o esgotamento sanitário e os resíduos sólidos, a coleta de resíduos sólidos. Como é que é o saneamento básico nessas regiões? Né? A gente sabe que a coleta não é boa,
Não tem coleta de esgoto para ser tratada. A água potável pode chegar contaminada. Então, o saneamento básico ele não funciona. Eu não vou dizer não tem, mas ele é inadequado. Ele adoece. Imagina, depois de uma Rejane, enchente, a pessoa perde tudo e ela ainda pode adoecer. Oi? eu vou te pedir para mais um minutinho para você concluir, tá bom? Você está sem fala agora, pode falar de novo. Voltei. Você está me ouvindo bem? Está conseguindo me ouvir agora? Essa população, né, periférica, vai sofrer essa população negra, esse racismo, onde o seu ambiente de moradia, o seu ambiente de convivência, aonde elas vivem, é extremamente relegado, né? Não tem os serviços do saneamento básico adequado, por exemplo, que não ajuda e não colabora para a melhoria das condições de vida dessa população. E aqui no Rio de Janeiro, o que a gente vê é prefeito dizendo que a culpa é da chuva, e não falta de políticas públicas para melhorar as condições de vida e preservação de vida dessa população. Rejane? Rejane? Estou sem ouvir a Oi? Rejane. A gente agora ficou sem Estou te te ouvir. ouvindo. Eu gostaria que você concluísse, pode ser? Rejane? Então, gente, eu vou pedir para a Rejane concluir. Não sei se ela está me Ouviu? ouvindo. Você me ouviu, Rejane? Acho que ela está congelando a imagem e a fala. Rejane? Agora eu estou te ouvindo, eu concluí. Eu acho que você acabou não ouvindo. Oi, eu vou fechar minha câmera para ver se ajuda. Eu Isso, vou, Rejane, eu gostaria que você concluísse, porque já passou do tempo, tá? Dá uma concluída se você está me ouvindo. Não tá. Agora eu estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Eu Sim, vou trocar de aparelho. tá. Rejane, eu vou passar a palavra para a Tiara, que chegou daqui a pouco, e você volta a falar depois, tá bom? E aí conclui a tua fala. Bom, gente, estamos muito felizes aqui com a presença da Tiara Pataxó, que veio para substituir a companheira Tayane, né? Que está com algum problema de saúde que talvez a Tiara possa nos dar notícia. Mas antes de passar para você, Tiara, te dando as boas-vindas já, eu queria só ressaltar uma coisa importante da fala da Rejane, que ela fez uma fala com muito foco, né, na cidade do Rio de Janeiro, e isso é bem importante para nós aqui do Núcleo Rio, do Fórum de Mudanças Climáticas, né, que a gente está lidando justamente com essa questão cidade e clima, né? Como é que as coisas estão acontecendo nas megacidades? E aqui no Sudeste é um foco de megacidade, Rio de Janeiro, São Paulo estão aqui, Belo Horizonte, então muitas cidades grandes e cidades médias que estão com vários desse tipo de problemas que a Rejane citou, localizado ali na região de Manguinhos e com essa questão do saneamento.
Uma outra coisa importante que ela fala é essa diferença da população vulnerabilizada, né, e não vulneráveis, né, como a gente ouve muito por aí, principalmente na linguagem das nossas governanças, né? Então, eu acho que isso é uma coisa para a gente refletir e talvez alinhar no final, né? Então, obrigada, Rejane, pelas tuas palavras e estamos aqui agora com a nossa representante dos povos indígenas, Pataxó, Tiara, que veio substituindo a Tayane. Obrigada pela tua disponibilidade, Tiara, de tão rapidamente atender a essa solicitação nossa. A gente está muito feliz com essa tua vinda. Deixa eu pegar aqui. A Tiana. Isso. A gente iria fazer uma pergunta para a Tayane, e aí eu faço para você e você fica à vontade de responder da sua forma, do seu jeito. Talvez, Tiara, você possa nos trazer informação sobre as lutas em defesa do seu povo e do seu território e sobre, principalmente, a atuação da juventude pataxó em seu território e de como vocês estão criando solidariedade e ações coletivas para enfrentar todas essas crises provocadas pelos fenômenos climáticos e pela atual pandemia, né, que não deixa de ser uma consequência de tudo isso, né, devido a essa pandemia, devido à questão do coronavírus. Eu sei que vocês estão bem atuantes lá e você contar um pouquinho dessa experiência aqui para nós. Me diz se está bom assim, se você quiser falar de mais algum aspecto e, mais uma vez, te agradecer a tua disponibilidade e a alegria nossa de ter você aqui conosco. Passo a palavra para você, Tiara. Ok. Hayoko anja hahochumampi, Kaupeton Kortume a Tiara Pataxó. Eu dei bom dia a todos, né? Diz que meu nome é Tiara Pataxó. E me sinto honrada, né, de estar aqui com todos vocês. É uma responsabilidade muito grande estar substituindo a Tayane, né? Mas por motivos de saúde, né? Ela não pôde estar presente com vocês, mas fez a indicação para mim, né? E aí, de última hora, eu pude estar aqui. Vou começar falando, né, sobre a luta Pataxó, né? É uma luta que consiste desde a época da colonização, a partir dos primeiros contatos, né, com os colonizadores, que já iniciou aí uma luta de todos os povos indígenas, né? A luta pela sobrevivência, a luta pela manutenção da cultura, pela manutenção da língua e principalmente pela vida. E aí, desde então, apesar, né, de todos os genocídios, todos os massacres, o povo pataxó é um povo muito resistente, né? Que vem resistindo a todos os tipos de pandemia, vem resistindo a todos os massacres. E a gente se fortalece muito nisso, né? Com as histórias que os nossos anciões passam, com todo o histórico mais de guerras, mas também de vitórias que o nosso povo teve. E aí, através disso, né, através também da pedagogia tradicional que a gente é acostumado dentro da nossa comunidade, a gente vem fazer uns trabalhos de reestruturação dentro da nossa comunidade, né? As comunidades Pataxó, elas são divididas hoje em torno de umas 40 aldeias Pataxó, e aí todas elas vêm com um intuito em comum, né? A luta pelo território, a luta pela manutenção da cultura, pela língua e pelo direito de viver, principalmente das nossas crianças. E aí, mediante isso tudo, né, a gente vem enfrentando, unindo forças, quanto nós, quanto juventude, quanto o corpo de caciques e lideranças, que nos dá oportunidade para que isso aconteça também. E aí a gente vem se fortalecendo a cada dia que passa, né? Através dos nossos rituais, principalmente através dos nossos rituais, né? Através dos nossos cânticos, através dos ensinamentos que os anciões passam para a gente, seja uma roda de conversa, em uma noite cultural,
ou então mesmo sentados na varanda de casa, ouvindo nossos mais velhos. Então, isso tudo é uma forma de aprendizado para a gente. E aí, mediante essas coisas que acontecem diariamente na nossa comunidade, né? E para além disso, temos também a grande questão, né? Além do racismo ao qual a gente enfrenta, por sermos, né, também um dos povos de primeiro contato, né? Então, houve-se muita mixigenação, muitas dessas mixigenação foi forçada, muitas de nossas mulheres foram estrupadas, e aí é, tem-se ainda, né, o preconceito, o racismo contra o nosso povo, né? Mas a gente costuma falar que o nosso povo é um povo guerreiro, que não foge da batalha, que não vai ser qualquer coisa que irá desestimular a gente, né? E aí, voltando ao assunto, né, que é a racismo ambiental, a gente vem enfrentando isso aqui com muita frequência, né? Com só o fato da gente ter o nosso espaço, ter o território que a gente nasceu, foi criado, invadido por grandes empresas privadas, hoteleiras, fazendeiros, grileiros, isso já é um racismo, né, ambiental. E aí, recentemente, não sei se é de conhecimento de todos, mas passamos por segmentos guerreiros, alguns anos, e aí Tayane, nós estamos com a sua conexão a gente ruim. enfrentou bastante resistência da FUNAI, tanto que mandaram até uma nota falando que não iria entrar e Tayane, a gente está com a sua conexão ruim, sabe? A gente vai tirar a câmera e deixar só você falando, então, para ver se a gente consegue melhorar a tua conexão. Você está me ouvindo, Tayane? Tayane, não, desculpa. Tiara, ela caiu? Ela caiu, né? Tiara voltou. Vamos esperar um pouquinho. Tiara, você Oi, tá voltou. ouvindo? Sim, agora sim. Então, Oi. você retoma um pouquinho, porque a gente não te ouviu, você caiu. Eu acho que eu vou tirar a minha câmera para ver se melhora, né, Rosi? Vamos tirar a câmera, Rejane e eu. Pode falar, Tiara, por favor. Pode falar, Tiara. Tiara? A Oi, tá. gente. Tiara? Acho que facilitou, né? Recentemente, da Tiara. nossa. Tô, oi, tô ouvindo. Tô Então, é para ouvindo? você. Sim, agora estamos um pouco Oi. melhor. Pode falar. É, oi, tá ouvindo? Sim, Tiara, pode falar. Agora a gente está ouvindo. Vamos ver se a gente consegue agora.
Gente, eu acho que a gente precisa dar um intervalinho, então, intervalinho, vamos passar a palavra para novamente. Ana, e aí, com essa reintegração de postos dentro da aldeia, né? Tiara, a gente vai ter que dar uma paradinha, porque a tua conexão está muito ruim. E aí, eu queria falar com vocês. Nós recebemos uma fala aqui, uma Ramagai Pataxó comentou que hoje é Dia Internacional das Mulheres Indígenas. Então, ela gostaria de saudar todas as nossas guerreiras que fortemente atuam em defesa dos nossos territórios. E aí estamos aí com uma representante, Tiara, falando justamente nessa defesa. Eu vou propor a vocês que a gente retorne um pouquinho para a Leonildes e a Rejane, já que a gente está nesse finalzinho aqui da nossa... Finalzinho ainda tem um pouquinho, né? 11 horas, são 11 horas, e depois a gente tenta novamente a conexão da Tiara para ela complementar a sua fala, né? Então, se Leonildes e Rejane quiserem um pouco complementar o que disseram, conversar um pouquinho mais sobre o que foi debatido aqui, seria ótimo para a gente dar continuidade e depois voltar para a Tiara, tá bom? Então, Leonildes, está contigo a palavra. Oi, Naída. Obrigada. Queria saudar a Tiara que chegou e se juntou a nós. É uma pena que essas tecnologias muitas vezes nos traem e aí acaba, enfim, atrapalhando um pouquinho na nossa conversa. Eu espero que você consiga me ouvir e vou ficar muito feliz aí tua conexão se estabilizar o mais rápido possível para a gente escutar também. Na verdade, de reações, assim, até, na verdade, a fala da Tiara, a gente conseguiu ouvir uma parte fundamental, né, que é a questão dos processos de resistência mesmo, né? E de ressignificação, digamos assim, dos meios de vida das diversas populações que existem no Brasil. Então, achei muito interessante essa perspectiva que ela traz, justamente daquilo que eu quis provocar, que é do enfrentamento, né? E aí é muito importante fortalecermos as redes no sentido de poder criar e construir e fortalecer essas trocas também. Quanto a Rejane, assim, eu queria também fazer algumas reações, né? Que afinal estamos aqui para essa conversa, né? Essa construção coletiva mesmo. Gostei muito que a Rejane trouxe essa perspectiva de pensarmos na vulnerabilidade por meio da percepção, né, de que na realidade as populações elas estão vulnerabilizadas e não vulneráveis. E eu acho que isso tem um pouco a ver com uma questão de tradução que foi feita, e aí do norte, obviamente, né, dessa governança do norte global, né, de inserir algumas agendas, que quer dizer, quando a gente pensa no inglês, aí pensando em termos das negociações climáticas, né, que vem do vulnerable, essa linguagem aí, que tenta nos imputar as hierarquias globais, né, quando a gente traduz isso, vai para o vulnerável. Mas dentro do que vulnerável precisa abranger, em termos de realmente entender, compreender aquilo que a gente está lidando e aquilo que a gente está trazendo como de fundamental para as nossas pautas, vulnerável não é suficiente. Justamente como a Regiane bem nos trouxe, né, a questão da vulnerabilização é aquilo que eu acho que pode se tornar uma preocupação, inclusive para a gente entender como é que a gente estrutura e redefine, digamos assim, algumas das nossas estratégias. Então, assim, de reação, gostei muito dessa perspectiva que a Regiane nos traz. E aí, quando a gente pensa em vulnerabilizar um pouco, só para fechar o meu comentário, né, vulnerabilização, para fechar o meu comentário, eu acho que tem duas coisas assim que a vulnerabilização carrega, principalmente. Há vários caminhos que a gente pode ir, né, pensando em vulnerabilização, mas eu penso em duas principalmente,
primeiro do ponto de vista da ausência das políticas públicas, né? E que aí no Brasil está simultaneamente, na verdade, conectada ao avanço e intensificação das ameaças por parte desse governo, da nossa política ambiental e política climática atual. E aí, segundo a questão da vulnerabilização, entender, né, a vulnerabilização dos territórios, eu acho que tem a ver também a gente pensar no ambiente e nas relações humanas presentes nesses ambientes, e a gente chega no ponto que Tiara nos trouxe muito bem, quer dizer, das violações. Então, eu acho que é importante a gente trazer essa dimensão das violações de direitos para essa perspectiva do que é a vulnerabilização, né? E, mais uma vez, o tema, a agenda das mudanças climáticas ela é fundamental justamente porque os efeitos das mudanças climáticas elas intensificam ainda mais todas essas violações. Então, era um pouco isso. Obrigada. Obrigada, Leonildes, pelos teus ricos comentários. A minha proposta agora para vocês é passar um pouco mais de tempinho para a Rejane completar a sua fala, viu, Rejane? E comentar as outras falas, se você teve a oportunidade de ouvir, né? A Leonildes e um pouquinho da Tiara. E, em seguida, passar também para a Tiara fazer a sua complemento, tá? Então, Rejane, por favor, está com você. Então, pensando, né, assim, eu encerrei, você falou que não tinha conseguido ouvir, assim, pensando na cidade do Rio de Janeiro, que a gente pode extrapolar, né, para o Brasil inteiro, para os outros locais, pensar na cidade do Rio de Janeiro é saber que tem uma intensidade de chuva, nós somos uma cidade litorânea, né, nessa disputa cheia de aterro pela cidade inteira, e quando acontece enchente ou deslizamento, a prefeitura, os prefeitos, né? Esse último prefeito agora diz que a culpa é da chuva. A culpa é do fenômeno climático. Todo mundo que mora no Rio de Janeiro sabe que tem um problema de enchente nessa cidade. Como é que o poder público se coloca no lugar de isenção, culpabilizando a natureza por algo que é social, porque impermeabiliza, porque tira a cobertura vegetal, tudo isso que é muito importante. Leonildes, você trouxe uma fala, né, quando você fala que a sua mãe, né, no Maranhão, está com o pé lá na terra, e ainda assim ela sente, né, ela sente essa mudança climática. E aí a sua mãe traz os animais. E me veio, assim, eu sempre penso nisso, essa separação que o ser humano faz, assim, muitas vezes quando a gente pergunta meio ambiente, as pessoas falam das árvores, das florestas, dos animais, como se nós não fizéssemos parte disso, né? Então, assim, a gente faz parte da natureza. Nós estamos nesse meio ambiente. A diferença é que a gente muda ele drasticamente. Os seres humanos têm a capacidade de fazer alteração nesse meio ambiente. E que se nem os bichos, né? Então, os animais, eles traduzem, né? Eles conseguem mostrar que, de forma bem clara, que o calor, por exemplo, ele não é um calor normal. Esse calor, né, devido a esses fenômenos climáticos que estão acontecendo. E a Tiara, né, falando da Tiara, quando a Tiara fala pensando nos povos originários, né, os povos que sempre estiveram aqui, né, e que hoje sofrem tanto, né, com esses governos que não respeitam os seus espaços, o seu modo de vida. Né? Quando a Tiara fala,
essa miscigenação que colocam para a gente como se fosse somos miscigenado, e que essa miscigenação que serve para esconder o racismo. Essa miscigenação que não foi uma miscigenação por vontade, foi uma miscigenação que foi, muitas vezes, através da violência, e a violência sexual das mulheres, né, nativas. Assim como das mulheres negras, né, escravizadas que vieram para cá. Então, olhar esse país com essa diversidade e dizer, hoje estamos aqui, vamos buscar condições para que todos tenham direitos, né? Mas essa miscigenação, essa mistura, ela não foi por vontade própria, né? E também parabenizar aí as mulheres indígenas por essa luta, que estão sempre em frente, né? Estão sempre na frente da luta para melhorar as condições de seu povo. Obrigada, Rejane. É muito bom a tua fala. Lembrar também, como a Rejane está lembrando aí, de saudar o povo indígena, né? Reforçando que hoje é o Dia Internacional das Mulheres Indígenas, né? E que foi lembrado aqui pela Ramangai Pataxó. E também que hoje é o dia da Amazônia, né? E também hoje é o dia de uma greve mundial pelo clima. Então, esse dia 5/9 é um dia marcante para todas essas questões que a gente está conversando aqui. E agora eu gostaria de ver se é possível passar novamente a palavra para a Tiara, vamos ver se a conexão dela estabilizou. E, Tiara, fala um pouquinho da movimentação da juventude lá no seu território. Vamos ver se você consegue contar para nós um pouco como é que a juventude está agindo e atuando lá na defesa do teu território. Está com você agora, Tiara. Pronto, voltei. Estão ouvindo agora tranquilo? Sim, né? Então, né, falando sobre a atuação da juventude, né? A juventude é as mais atuantes dentro dos movimentos indígenas, né? É a gente, nós, juventude, que estamos à frente para incentivar as crianças a tomar o mesmo rumo que nós tomamos mediante as orientações dos nossos mais velhos, né? E aí, o que a gente vem fazendo aqui são grupos, né, da juventude, que trabalham em prol da cultura, que trabalham em prol da comunidade, né? E aí nós temos grupos diversos, temos grupos de artesanato, temos grupo da agricultura, temos uma associação também indígena, né? Que é para correr atrás de para estar mais à frente, né? Buscando informações sobre as políticas públicas que sejam voltadas para a juventude. E aí, mediante essas coisas todas que temos, né, são grupos diversos, mas que têm algo em comum, né, que é a cultura e a preservação, e principalmente a, a manutenção da biodiversidade dentro do nosso território. E aí, a gente atua, né, sempre formados com números pequenos, a depender da ação que a gente vai realizar. A gente sempre mobiliza todas as comunidades, como falei, somos em 40 comunidades Pataxó. Então, como houve recentemente, aqui essa semana teve a reintegração de postos na comunidade, veio muitos jovens de outras aldeias. E aí, o que foi bacana, né, o que foi muito direcionado nas falas dos nossos anciões, foi a questão do conhecimento, né? A gente está usando o conhecimento que foram usados muitas vezes contra o nosso povo, para hoje em dia a gente defender o nosso povo, né? Tanto que a defensora da causa aqui, da reintegração, foi uma mulher indígena, Pataxó. Ela nasceu aqui, foi criada dentro da nossa comunidade. Sempre estudou na escola indígena, escola pública, e hoje é advogada, né? Hoje é advogada, hoje ela representa os povos indígenas, está na frente de 3 organizações aí indígenas, e ela pôde defender a causa indígena, a causa do nosso povo, a causa do povo dela. E por muita coincidência, né, defendeu também a área onde o avô dela residiu, onde hoje é a escola de aviação,
foi o local onde o avô dela morou por muitos anos. E quando chegou nessas empresas para aqui hoteleira na nossa região, ele foi obrigado a ser expulso da local onde ele morava. Então, hoje ela voltou, né, como advogada e lutando em prol da comunidade, em prol da própria família dela também. Então, assim, a gente vê que a juventude está ocupando espaço, né? A gente tem jovens em todos os âmbitos que vocês imaginar. Temos uns jovens na medicina, temos jovens advogados, temos jovens indígenas engenheiros, e por aí temos jovens indígenas na moda também, né, que não é uma coisa muito fácil de se ver, até porque o padrão de corpos, né, para modelo é um, e corpos indígenas são totalmente diferentes, mas ainda assim a gente está lutando, né, para ocupar esses espaços, né? E aí a gente vê que a juventude, por mais que eu tenha aqui os povos Pataxó na Bahia, mas tem os povos do Xingu. Então a gente se conecta também através dessa ferramenta, a qual estou utilizando com vocês agora, né? A gente utiliza bastante as redes sociais para nos comunicar e que foi uma ferramenta fundamental para a gente conseguir derrubar essa reintegração de postos dentro do nosso território. A gente utilizou muito vídeos, notas da comunidade, notas de apoio, vídeos de outras comunidades também apoiam a nossa causa, e a gente conseguiu explanar, né, a nível nacional e internacional o que estava acontecendo. Isso tudo graças ao conhecimento, ao apoio, ao fortalecimento da nossa juventude, né? E quando a gente se trata de mudanças climáticas, nós povos indígenas aqui é o que mais sofremos com isso, né? A partir do momento que a gente, há dias atrás, acordava com o sol tranquilo, que dava para a gente sair de boa, e de repente o sol está árduo demais, a gente não consegue ficar muito tempo fora, é evidente que as mudanças climáticas afetam principalmente o nosso modo de viver. A gente planta, a gente sabe, a gente é ensinado desde pequeno a plantar, a colher, e aí a partir do momento em que essa mudança climática interfere no nosso modo de vida, interfere até no modo como a gente vai consumir, né, o que a gente planta. Então, a gente sabe que a ação humana é uma ação desacelerada, né? Eles só pensam no lucro, não pensam no modo de vida em harmonia com a natureza. Então, o capital que move a grande parte da sociedade, ela age destruindo a natureza, ela age matando os animais, ela age matando os povos indígenas, né? Porque a conexão que nós temos com a natureza é de respeito. A gente tem a natureza como nossa mãe. Tudo que ela dá para a gente tem por responsabilidade cuidar dela, né? O fruto que dá de uma árvore frutífera, a gente é tipo uma manga, a gente tipo uma manga, só que o caroço da manga a gente planta para que outras gerações possam saborear o mesmo sabor que eu hoje estou usando, né? E aí, com essas mudanças climáticas, com esse racismo ambiental, com essa invasão, né, de propriedades privadas dentro das áreas indígenas, a mineração é um caso absurdo o qual a gente está vivendo, essas queimadas na Amazônia mesmo. É um absurdo que está acontecendo todos os dias, é uma notificação diferente de que uma certa área da Amazônia está queimando, animais sendo mortos pelas queimadas. E aí a gente vê, né, que o governo não está agindo como deveria agir, apesar de toda uma pressão internacional que tá tendo para que o governo haja, né, favorável ao meio ambiente, e isso não está acontecendo. Quando o ministro do Meio Ambiente fala que vai passar boiada, ele está passando a boiada, ele está passando a bala, ele está passando fogo. E aí, quem sofre com isso tudo são os povos nativos, são as minorias, né? Porque não temos como recursos para a gente e também não queremos, né, recursos para a gente viver melhor. O modo como a gente vive, o modo como a gente é criado, o modo como eu crio meus filhos, é um modo que eu quero que seja repassado para todas as gerações. É um modo que a gente tem aqui no quintal, várias espécies de pássaros que vêm todos os dias se alimentar. É a notícia que a gente está acostumado a ver aqui agora, na região da região de Porto Seguro, que é ontem onças já aparecendo dentro da cidade, e aí a gente já está se articulando contra isso, né? Porque a intenção do homem é matar.
apareceu uma onça, apareceu uma cobra, então bora matar. E não. Se eles estão fugindo, estão saindo de suas áreas para adentrar a cidade, é porque estão se sentindo ameaçados lá. Então, nós, como protetores, né, como seres humanos, a gente tem que preservar o habitat deles, né? Eles já têm seu modo de vida usurpado, né, também, assim como nós povos indígenas. Então, a gente não tem que pegar e incentivar que mais, a gente tem que preservar. Então, toda vez que a gente sabe, né, as pessoas mandam filmagem, não, tá tendo uma onça que chegou no quintal de casa de fulano de tal. Mas não, ela não chegou com intenção nenhuma de querer nada, só tá fugindo de alguma afronta. Então, o desmatamento está causando isso, com que esses animais saiam de suas áreas para que venham para a cidade. Mas não é que os animais querem estar na cidade, que ninguém está na cidade, né? Eu falo como povos indígenas, ninguém quer estar na cidade, a gente só sai para a cidade em caso extremo mesmo, né? E essa pandemia, principalmente, veio para mostrar isso, né? Que fique em casa. Então, quando a gente viu, né, fique em casa, a gente nem se assustou, porque a gente já é acostumado a ficar em casa. A gente já é acostumado a ter um modo de vida diferenciado. Então, aí várias pessoas, né, do grupo de universidade questionando, fica insuportável ficar aqui. Eu falei, gente, isso, então, é porque vocês também não estão sabendo aproveitar e observar ao redor de vocês, né? Observe a natureza, observe os pássaros cantando, ou acorde mais cedo, ouça o cantar dos pássaros, ouça a pisada dos animais ao redor de vocês, que vocês vão parar de achar que essa pandemia, de uma certa forma, veio para tirar muitas vidas, né? Mas também veio para mostrar o que é importante em nossas vidas. E eu, como indígena, continuo preservando, né? E tendo como foco isso, a preservação do meio ambiente, a preservação dos povos indígenas, né? A manutenção da fauna e da flora, a biodiversidade, que aqui no Brasil nós temos uma biodiversidade que em outros países não temos, então por que não cuidar disso, né? Por que não cultivar? Então, a gente vê que os outros povos indígenas estão passando por um processo piores do que nós aqui ainda, Pataxó. Mas quando questionamos o governo, a gente não obtém resposta nenhuma. Então, a ação é nossa. E quando a gente procura agir, a gente ainda sai ainda como errados na história, né? Sabendo que eles não levam em conta o modo como a gente vive, não levam em conta o modo como a gente é criado. E aí essa pandemia, principalmente aqui para nós Pataxó, veio para mostrar a importância de cultivar, a importância da gente plantar, a importância da gente colher, a importância da gente, além de colher, a gente repartir com o nosso próximo, né? Porque, não sei se vocês conhecem, mas aqui é uma área turística, então a maioria dos parentes aqui vive mais do artesanato. E como essa pandemia parou tudo, então a gente meteu a mão na massa, a gente foi para dentro das matas, a gente foi plantar. E hoje aí, já estamos já em 6 meses, eu acho, não me engano, de pandemia. Em 3 meses a gente já colheu feijão, a gente já colheu muitas outras coisas, que a gente já fez o trabalho coletivo de repartir, né, entre as comunidades. Então, assim, essa pandemia veio para mostrar, né, de fato, o que é realmente importante para nós, povos indígenas, é a gente manter a nossa cultura. A gente veio da mata, a gente veio da a mãe natureza, né? Então ela nos deu fôlego de vida justamente para isso, para a gente ter sabedoria, para a gente plantar, para a gente colher e para a gente repartir. E aí sempre respeitando, né, cada ciclo da vida, tanto da vida animal, tanto da vida vegetal e tanto da vida humana, né? Principalmente da vida humana. E a gente faz esse trabalho de conscientização, né? Eu mesma estou em um espaço universitário onde onde sou frequentemente questionada por muitas coisas. Então, muitas das vezes, alguns professores relatam coisas na aula que eu faço, gente, isso eu já aprendi quando era pequena, minha avó falava sobre isso e que eles adentram na academia, né, como se fosse algo esplêndido, mas que para a gente já é algo natural. Aí, então, muitas coisas que falam dentro da academia que a gente fala, não, isso é normal para a gente. E quando a gente é questionada, quando a gente fala qualquer realidade nossa, as pessoas se espantam, como se, não acredito que vocês vivem assim, não acredito que vocês fazem isso. Então, a gente, não, é normal. Quando eu levo meus filhos mesmo para a faculdade,
que eles estão lá, que eles pisam, né, tiram a sandália, que eles pisam no chão. Muitas pessoas acham um absurdo, mas a gente está se conectando. A conexão, né, com a natureza, a conexão com o solo é que nos dá energia. Quando a gente está caminhando mesmo, quando a gente está cantando o nosso ritual, a gente tira a sandália, quando a gente tira o nosso calçado, que a gente pisa na terra, a gente sente a energia. Os encantados vêm através disso para a gente, aí eles se manifestam na gente através desse pisar, né? Desse pisar com responsabilidade. Não é só um pisar, o pisar, a gente pisa com responsabilidade, a gente pisa respeitando todo o histórico, né, que aquele território tem, todo o massacre, todo o sangue derramado. Então, a gente sempre valoriza isso, todos os saberes tradicionais que os nossos povos, né, têm a passar. E eu acho muito importante esses diálogos justamente por isso, né, para a gente poder passar um pouco do nosso cotidiano para as pessoas, para que as pessoas possam ter essa consciência de que os povos indígenas não é um povo que quer destruir, não é um povo que quer território para nada. A gente planta, a gente colhe, a gente, para além disso, né, a gente cuida para que outras pessoas que não estão dentro do nosso ciclo possam também ter, né, um ar puro. Então, a gente luta pela preservação ambiental, a gente luta pelo ar que todos respiram, né? E aí, quando a gente vê essas grandes campanhas lá, que o governo ele questiona e fala que estão todo mundo de olho na Amazônia, mas é que as pessoas lá fora já têm essa consciência de que a Amazônia é um elemento fundamental para que eles possam ter, né, essa questão ambiental preservada. Os Estados Unidos dependem da Amazônia, todos os países dependem da Amazônia, e por que não o Brasil não pode depender dos recursos da Amazônia? Então fica aí, né, essa fala, essa dica, para que a gente possa elevar, né, ampliar a voz dos povos indígenas, para que a gente respeite o modo de vida dos povos indígenas, que não questione o modo como a gente vive, que não trate a gente com preconceito, que não trate a gente com racismo, principalmente o racismo ambiental. Eu acho que está na hora da gente começar a cobrar tanto povos indígenas quanto povos indigenistas, né, que hoje em dia temos muito e agradecemos muito por esse apoio de vocês, essa visibilidade que vocês estão dando também, que é isso, né, de cobrar que respeitem a natureza, que respeitem o ambiente e que respeitem a vida, né? Porque sem ar, sem água, sem terra, não existe ser humano. Então é importante a gente pensar nisso. E também aproveitando o espaço, parabenizar todas as guerreiras, né? Que hoje é o Dia Internacional das Mulheres Indígenas. É uma data que a gente passa mesmo, a gente nem se toca, né? Porque a gente vem sofrendo tanto retrocesso, tantos ataques, que a gente nem se atenta a datas, né? Mas obrigado pelos parabéns, pela data aí. E estamos aí para compartilhar saberes. Nossa, Tiara, que presente a tua fala. Nossa, foi muito, muito forte. Eu queria te agradecer muito a tua disposição de estar aqui conosco. E você deu uma aula aí, né, de reconexão, que é o que a gente precisa, nós, povos urbanos, digamos assim, né, que ficamos tão pouco, que nos distanciamos tanto dessa mãe terra, né? Eu acho que foi linda a tua fala, eu acho que vocês estão é um povo muito mais evoluído do que nós, né? Eu acho que a gente se perdeu nessa confusão desse modelo de desenvolvimento, a gente fez muita barbaridade, a gente realmente erramos muito, né, em relação ao desrespeito com a nossa mãe terra, e isso está precisando voltar urgentemente, né? Essa reconexão, essa intimidade com que você nos dá, né, esses exemplos de como é que vocês se reconectam tão simplesmente tirando a sandália, né, com a terra para poder sentir essa energia. E é isso que a gente perdeu, né? E tem aqui, eu ia propor para vocês, para a gente ir finalizando, a gente só tem 10 minutos, uma sugestão de uma pergunta aqui. Primeiro, parabenizar mesmo, viu, Tiara? Eu acho que tem mais gente aí emocionado com a tua fala e eu acho assim que hoje a gente recebeu um presente, que foi primeiro a gente ficou, nossa, não vamos ter a representação da Tayana e a gente vai ficar sem o representante indígena, o que é muito importante para nós nesse momento, né?
E aí você veio com essa tua força, essa tua dignidade humana, né, de pessoa humana, que isso é muito impressionante como você passa isso tão facilmente, né? Existe aqui uma sugestão e eu ia fazer esse convite para vocês três, né, começando pela Leonildes, que vocês deem uma ideia assim, ó, como os conhecimentos tradicionais podem nos ajudar nesse momento no enfrentamento do racismo ambiental e das mudanças climáticas, né? E aí ampliando, né, os conhecimentos tradicionais para os pescadores, os quilombolas, os ribeirinhos e as pessoas que estão coletivamente organizadas e que estão nesse enfrentamento de defesa dos seus territórios, né? E aproveitassem, né, comentar isso, né, como que esses conhecimentos podem nos ajudar nesse momento, podem servir como ferramenta para a gente enfrentar essas mudanças, e aproveitando, vocês já se despedem e deem o seu recado final, tá bom? Então, acho que dá para dar uns 3, 4 minutos para cada uma, tá bom? Então, Leonildes, contigo, tá? Obrigada, Neida, pela pergunta. Acho que essa pergunta é fundamental. Na realidade, ninguém melhor poderia responder do que os próprios povos tradicionais brasileiros em sua diversidade e pluralidade, né? Inclusive, a Tiara, de alguma forma, já nos respondeu muito a partir das próprias experiências e da realidade aí, onde ela está, onde o povo Pataxó ali na Bahia, né? Então, o que eu poderia dizer, na verdade, é como que é fundamental para aqueles que fazem parte aí dos processos decisórios, das tomadas de decisão, respeitarem esses saberes, né? Porque talvez a resposta para o enfrentamento das mudanças climáticas e para o próprio enfrentamento do racismo em todas as suas dimensões, inclusive na face ambiental, né, está em um outro modelo, em outro modo de vida, de desenvolvimento, que não é esse que nos foi imputado, subjugado, colocado. Então, os conhecimentos tradicionais, os saberes tradicionais, os saberes originários também, né? A gente fala do tradicional, mas os saberes originários, na realidade, nos apresentam uma oportunidade de olhar o mundo, outra forma de meios de vida, outra forma de enfrentamento, contraponto, digamos assim, desse modelo de desenvolvimento, inclusive do próprio modelo de desenvolvimento sustentável, que foi, de alguma forma, inserida, né, por meio de uma agenda climática, que foi de uma agenda verde climática aí, que também tem se esgotado, quer dizer, que de alguma forma não trouxe, né, não respeitou, não fez seu trabalhinho de casa aí para entender essas outras lógicas de forma de vida e de futuro. Então, eu acho que é nesse sentido assim, que os conhecimentos tradicionais podem nos ajudar. E eu acho que é muito importante isso que a Tiara nos traz sobre a reconexão, né? Mas o que eu fico pensando é que, ao mesmo tempo que é importante a questão da reconexão, é entender, sobretudo, como que nós somos distanciados. Aí eu falo especificamente assim, da população negra, né? De por que a gente não consegue se reconectar, né? Em que sentido, em que lugar nos foi expropriado a oportunidade de fazer essa conexão, pensando, por exemplo, no contexto das cidades, né? E aí reside, para mim, também a questão do racismo ambiental, né? Então, eu acho que é, inclusive, não só para a população negra, mas também para os povos indígenas invisibilizados nesses contextos urbanos. Então, por que essa reconexão não é possível? Eu acho que tem tudo a ver com o que discutimos aqui, com o que Regiane trouxe muito bem, com o que Tiara trouxe muito bem, que estão nas questões relacionadas ao racismo e à desigualdade estrutural do nosso país.
Então, assim, para fechar, eu queria muitíssimo agradecer a oportunidade de poder ouvi-las, de ter estado aqui nessa manhã com vocês. Queria aí saudar todo o povo amazônico, assim como eu, né? Estou aqui no Maranhão, que é meio nordeste, meio norte. São Luís é Amazônia, então queria ir pelo Dia Internacional, então, o Dia da Amazônia, saudar todo mundo, me solidarizar também aqueles que, principalmente os povos indígenas, quilombolas, as comunidades tradicionais que perderam seus entes, seus familiares nesse momento de pandemia. Então, mandar um recado e dizer que a Amazônia, o Pantanal que está queimando, o Cerrado, enfim, todas essas ameaças constantes, né, desse governo atual em todos os nossos biomas brasileiros precisam e merecem ser preservados. No conjunto do seu ambiente, né, quer dizer, da natureza, mas também dos povos, dos bichos e dos saberes, né, como Tiara muito nos presenteou com essa mensagem. Um abraço forte em vocês. Obrigada, Leonildes. Vamos ouvir um pouquinho agora a Rejane e depois eu vou passar de novo para você, Tiara. Vamos lá, Rejane. Então, pensando, né, o que a gente, os povos tradicionais, né, é essa relação, né, com a natureza, essa relação próxima de entendimento, de olhar a natureza, porque nós estamos vivendo, né, toda essa questão climática, todo o problema climático, porque a lógica da dominação já se mostrou, ela não dá certo, né? Porque o que nós vivemos, todos esses problemas climáticos, que afeta principalmente a população preta e pobre, né, indígena, ela é a lógica da dominação. Essa lógica que olha a natureza, que somos nós também. Gente, passou aqui, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Porque passou. Que é uma lógica da natureza, onde a natureza ela é vista como mercadoria, né? E essa separação. Então, acho que, para mim, os povos tradicionais, né, os ensinamentos tradicionais, eles nos trazem esse entendimento do pertencer, o de se aproximar, o religar, né? Que é esse distanciamento que você já colocou, né, Nádia? Aqui nós, que vivemos nas áreas urbanas, nós muitas vezes temos esse distanciamento da natureza, né? Do que somos nós, da onde viemos. E pensando, né, se vou pensar na população, a Leonide trouxe, né, na população negra, né, o qual a gente tem as religiões de matrizes africanas que têm uma aproximação, uma relação grande, né, desse contato com a natureza, é o pé no chão, e que é demonizada, né? É tida como ruim, é tido como algo que não se pode, que sofre violência, que é atacado, que é queimado, né? Então, como encarar tudo que é próximo, tudo que nos traz e busca trazer essa aproximação com o que somos também natureza, é tido como algo ruim, algo que não deve existir. E pensando nesse dia da Amazônia, né, essa importância, né, Tiara nos trouxe esse presente, essa fala maravilhosa, gratidão, Tiara, por essa fala, né? É isso, a Amazônia, né? A gente sabe, se a Amazônia deixar de existir, muda o clima do mundo. Por que a Amazônia é importante para as outras áreas? Tem tanta gente discutindo a Amazônia e a gente está, nesse momento, vendo a Amazônia ser queimada, ser destruída. Né? Essa coisa que é local, que vai causar e que causa problemas globalizados. Mas quem é atacado por esses problemas? São os povos originários, é a população negra, é a população mais pobre.
é aquela que não detém o poder, né? Em sua maioria. Então, é isso, assim, é dizer que, e pensando, assim, para nós que estamos nas áreas urbanas, essa discussão do... Existem soluções baseadas na natureza, por exemplo, para o saneamento básico, para que não haja enchente. Por que não usar essas ações baseadas na natureza? Para que a população pobre, que a população negra não sofra tanto. E eu quero aqui agradecer por esse convite, por esse encontro maravilhoso. Foi um prazer te conhecer, Leonides. Foi um prazer conhecer todos vocês, Tiara. E foi um prazer participar desse momento tão lindo. E eu quero dizer, Tiara, eu estou muito emocionada com a sua fala. Assim, mexeu muito comigo a sua fala. E porque é isso, nós somos natureza, a gente precisa se religar e a gente precisa voltar para o que nós somos, né? Porque esse desligamento causa destruição e morte, né? Infelizmente. E essa ligação traz vida, e vida em abundância. Gratidão. Obrigada. Obrigada, Rejane. Nossa, gente, essa live está sendo muito bacana mesmo, estou muito feliz. E dizer para vocês que é uma honra tê-las aqui nesse âmbito do Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Social, e que a gente não vai deixar vocês escaparem mais, não. A gente quer muito que vocês se aproximem desse espaço coletivo, né, para a gente continuar refletindo junto. Rejane já está convidada para nosso núcleo do Rio de Janeiro, e não só, porque agora as conversas todas virtuais nos permitem, pelo menos isso, né, da gente estar conectado com todas as regiões, e vocês certamente vão ser acionadas para dar mais colaborações com o Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Social. Eu vou ler aqui uma frase do Ivo Poleto, do Fórum de Mudanças Climáticas Nacional, é um dos fundadores do Fórum, nosso companheiro aí. Ele fez um comentário bem interessante, saudou, né, toda a fala da Tiara e dos povos originários, e diz assim, ó, a prática criminosa do racismo precisa ser judicializada. E todas e todos precisamos libertar-nos do que esse racismo contaminou nossas vidas e as normas que regulam nossa convivência com as pessoas e com a Mãe Terra. É isso. Eu acrescento que nossa política ambiental, ela também precisa agora, né, dar uma volta e ser menos racista, ser imbuída de um pensamento, ao contrário, antirracismo, né, para a gente poder dar essa virada. Então, lógico, a gente identifica que nas falas e nesse movimento todo, que existe um percurso de transição longo ainda a percorrer, mas esse processo já está em curso. Eu, pelo menos, tenho esse otimismo que a gente já se enveredou por uma transição de sociedade. A pandemia, eu concordo com Tiara, ela veio nos avisar isso, é um alerta, e é um alerta não só de nós humanos, é um alerta de cima, né, dos nossos ancestrais, dos nossos seres em que a gente acredita, né, que os próprios animais estão dizendo isso para a gente e que a gente precisa realmente abrir os nossos canais de reconexão, do religar, para dar essa volta. Bom, a gente já passou um pouquinho do tempo, mas eu acho que isso também não tem problema, né? Uns 10 minutinhos mais. A gente vai passar a palavra para a Tiara agora, dar o seu recado final, Tiara, e a sua despedida. É com você, Tiara. Pronto. Voltando, né, à questão, como os povos tradicionais podem ajudar em questões climáticas, né? Eu acho que é isso, né? Acho que as pessoas devem procurar, de fato, essa conexão com a mãe natureza. E quando nós povos indígenas, a gente tem essa conexão, a gente se fortalece. E a partir do momento que a gente se fortalece, a gente consegue entender tudo ao nosso redor, seja planta, seja animais, seja pessoas.
Eu falo isso porque quando eu estou longe da aldeia, eu me sinto sufocada na cidade. Então, o período que eu estou estudando fora é um período que eu fico angustiada, eu não consigo ter paz. Tanto que eu procuro sempre estar qualquer arvorezinha que eu vejo na cidade, eu encosto. Eu tento me conectar com a natureza, eu tento sentir o que aquela árvore está sentindo. E aí eu sempre passo a mão nela, sinto, assim, às vezes eu vejo que as pessoas pegam, né, risca, ai, fulano de tal e não sei quem, te amo. Eu sei que aquilo ali machuca ela, né? Do mesmo jeito que machuca ela, é a mesma coisa está sangrando. Então eu fico imaginando, nossa, como é que alguém faz isso com a árvore? Como é que escreve o nome de alguém dentro de uma árvore, sabendo que está ferindo ela? Mas é isso, as pessoas precisam entender que assim como, somos nós, a partir do momento que a gente pega uma faca e fura a gente, é a mesma coisa é a mesma coisa que está fazendo em uma árvore também. Quando a gente pega uma faca, um canivete, a gente risca uma árvore. Quando a gente pega um solo, um solo natural e a gente põe fertilizantes nele, a gente está envenenando o nosso solo. Então, a gente tem que começar a ver a natureza como a gente nos vê. Se a gente não quer que nada nos aconteça, que nada nos fere, que nada nos tire nosso sangue, ou então que nada nos impossibilite de andar, a gente tem que pensar a mesma coisa com a natureza. Então, a partir do momento que a gente começar a ter essa consciência, né, de que a natureza não é parte, não é uma coisa à parte, e sim, nós somos parte dela, a gente vai começar a entender e vai começar a respeitar ela como a gente nos respeita. É amando, né, que se ama. Então, é se conectando que a gente consegue se conectar com o outro, com a natureza, com os animais. E aí, essas mudanças climáticas que vêm acontecendo, a gente sabe que é pela ganância humana, né? A gente sabe que quanto mais, como eu falei, né, o capital cega as pessoas, o lucro cega as pessoas. E aí essa ganância que a parte da sociedade tem e que os povos indígenas não têm é que, de certa forma, faz com que as pessoas, a parte da sociedade nos odeie, né? Queiram ver a gente afastado da natureza. Mas só que como a gente vem falando, né? A gente resistiu há 520 anos a tantas coisas, não vai ser agora que a gente vai deixar que todo saber que a gente aprendeu morra, né? Então a gente vai continuar resistindo por nós, por os animais e por vocês, né? Por todos vocês que fazem parte da sociedade, por todos vocês que de uma certa forma ainda não entendem o contexto ao qual vive, ao qual vocês não entendem o porquê ainda respiram um ar ainda em alguns lugares né, limpo e outros nem tanto. Mas é por vocês que a gente luta, é por vocês que a gente tenta manter. A gente não pensa só em nós povos indígenas, a gente pensa em um todo. Nós somos o todo, nós somos a natureza. E como somos ela e como fazemos parte dela, é nosso dever, nossa responsabilidade cuidar dela. Então, peço a vocês, né, a quem está assistindo agora, que ainda não tinha se atentado a isso, que se conecte com a natureza, comece plantando dentro de casa, essas mudinhas pequenas, e tente ver como é que é o ciclo, né? Como é que faz uma sementezinha germinar ali, como é que o solo, através de um solo fértil, faz com que essa plantinha, essa semente cresça e que dê frutos, e que desse fruto você possa se alimentar seu filho, ou então simplesmente filtrar o ar, né? Que muitas plantas têm esse poder de filtrar o ar mesmo, e essa filtração traz ar mais puro. Então, comece a se conectar pensando nisso, pise no solo, pise na terra, não é errado, gente, é a coisa mais linda, a coisa é pura, é forte, a gente se conectar com a natureza. Então, pise no solo, a água também, Regiane trouxe bastante essa questão, né, de saneamento básico, a água que a gente tem em casa, é uma forma também da gente estar se conectando com a natureza, né? Como é que a água fez esse percurso todo para chegar em nossa casa? Como é que ela saiu? Como é que se dá a nascente? Então, é tudo uma questão de aprendizado, né, de conexão. A partir do momento que a gente começa a se perguntar o porquê das coisas, principalmente em questões de meio ambiente, a gente começa a obter respostas, então começa a buscar respostas que fazem a gente se conectar com o outro, faz a gente se conectar com a natureza, né? Então, fica aí esse alerta, né? O tempo é curto, né? Como as demais colegas falaram aí, e eu só tenho mesmo que agradecer, só tenho muita gratidão mesmo por esse espaço, por ter dado esse espaço, né, de ampliar a voz dos povos indígenas, né, da gente estar falando
sobre as questões ambientais, que é um tema que não acaba aqui. A gente sabe que a nossa luta não é aqui, a nossa luta é na prática mesmo. Então, conto também com a ajuda de vocês para continuar, né, nos ajudando nessa tarefa, que é preservar o meio ambiente, que é preservar os animais, que é manter a mãe natureza viva. A gente sabe que com essa pandemia, com essas queimadas, ela está muito triste com tudo que está acontecendo, né? A gente sente isso. Quando a gente faz os nossos rituais, a gente se conecta com a terra, mas a gente sente que ainda falta alguma coisa, né? O canto dos pássaros não está sendo mais o mesmo. Então, a gente sente que ela está muito triste com toda a ação humana. Então, a gente deve respeitá-la, né? E respeitá-la é isso, é preservar ela, acima de tudo, a gente exaltar e falar mesmo. Existe sim seres acima de nós e que cobram isso da gente. Então, a gente deve se respeitar a natureza e todos os elementos que nela existem. Então, fica aqui minha fala e de gratidão também pelo espaço, pela fala das companheiras aí, Leonildes e Regiane, que contribuiu muito. É um aprendizado, né? Eu aprendo com Regiane aprende comigo, a gente aprende com Leonildes, e Radna, né? O nome? Franca. Naída. Naída. Isso. E obrigado mesmo, de coração mesmo, pelo espaço. E continuaremos, né, na luta pela mãe natureza, pela biodiversidade, pelos animais e pela água e pelo ar. Nitiaueri. Então, gente, eu vou ter que finalizar, né? Já estamos um pouquinho atrasadas, mas muito feliz mesmo. Queria agradecer imensamente as falas. Eu acho que a gente teve uma troca aqui riquíssima, o que a gente tem chamado de troca de saberes. É isso mesmo, né? E que a gente consiga, que a gente pratique cada vez mais isso, né? Para que a gente consiga avançar nessa direção que queremos, né? Obrigada, Leonildes, obrigada, Rejane, obrigada, Tiara, todo o pessoal que está aqui por trás da gente, nos dando uma força para fazer essa live, para poder amplificar a nossa voz, né, Rejane, né, Tayara? Tiara, como você bem falou, né, a gente tem que tornar visível essas contradições, a gente tem que cada vez mais colocar essa voz de desejo, né, da gente se reconectar e da gente ser menos racista, né, e de exigir, né, dos nossos governantes que tenham esse olhar para as nossas diversidades, para os nossos povos originários, para todas as nossas diferenças, que é isso que compõe a nossa sociedade, né? E a sociedade brasileira é muito isso. Então, lembrar para vocês mais uma vez que hoje está acontecendo muitos debates, muitas falas sobre a Amazônia. Tem um ato virtual aí puxado pelo MAB, Movimento de Atingidos por Barragem, e que chama-se Defender a Amazônia é Defender a Vida, que eu acho que tem muito o que a gente falou aqui, e que é às 16 horas na página do MAB, que é mab.org.br, se a gente puder dar uma força lá. Convidar vocês a também visitar a página do Fórum de Mudanças Climáticas, que é fmclimáticas.org.br, e que vocês não vão mais estar desconectados da gente, vamos continuar nessa conexão coletiva. Esse espaço do fórum, acho que é um espaço que cresceu muito e vem crescendo muito durante a pandemia, isso é uma notícia boa, né? A gente tem tido mais possibilidade de dar visibilidade às nossas questões, né? Principalmente por essa ferramenta aí, né? Na ferramenta da tecnologia virtual, que eu acho que está nos ajudando a isso. Então, vamos aproveitar, né, essa possibilidade de amplificar um pouco as nossas vozes. Gente, muito obrigada. A Rose, da Fase, que pediu para a gente ficar em um minutinho de silêncio antes da gente se desconectar totalmente, porque tem um delay aí e ela depois desconecta todas nós. Gratidão, muito obrigada. Um abraço, um bom final de semana e força e saúde para todos nós, não é isso? Um abração.